último encontro? Não, professor. Tranquilo aí? Vocês voltaram a mexer ali no que nós não conseguimos corrigir, ver? Eu ainda estou no processo de reelaboração do capítulo 1. Estou tentando reagrupar, eu troquei de computador, aí eu estou passando os arquivos para o novo. Aí estou nesse processo ainda, mas eu não ficou dúvida, não. Tranquilo. Então vamos caminhar. Nós entramos hoje no nosso encontro, que ele finaliza a parte de planejamento de pesquisa. Então, tudo que nós trabalhamos nos encontros anteriores foi para chegar nesse momento aqui, que é a elaboração do projeto de pesquisa em si. Tá? Eu vou focar a nossa conversa, né, nesse encontro, e aí foi uma opção, dentro do modelo que é utilizado no programa que Raoni e Rodrigo estão vinculados, que é o programa que Lucas Moraes, que Bruno vão querer, né, ingressar aí em breve. Então, a discussão, especialmente relacionada a normas de preparação do projeto, né, de pesquisa, que é o projeto de mestrado, a gente vai focar no que está previsto nas normas da UFPE. Mas saibam, tá? E tenham essa clareza, que é um padrão praticamente universal. Lógico que quando nós estamos concorrendo a um edital, vão ter particularidades, quando nós estamos escrevendo, dependendo, né, do tipo de projeto que a gente está escrevendo, para que a gente está escrevendo, ele vai mudar uma coisa ou outra, mas a estrutura geral, ela acaba sendo a mesma. Tá? Então, esse modelo do programa de pós-graduação em Educação Física da UFPE, ele acaba seguindo, tá, as normas do Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. Tá? Então, vocês vão, né, qualificar com um modelo de projeto que ele segue as normas do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, hoje, né, nós vamos tratar especificamente de preparação do projeto de pesquisa. Então, tudo que nós falamos anteriormente acaba sendo direcionado para a operacionalização e construção desse momento agora, que é o projeto de pesquisa. Tá? Então, nós, né, dentro dessa etapa de planejamento, nós já trabalhamos a importância e o ponto de partida de uma pesquisa científica, que é a elaboração do problema de pesquisa, né, a identificação de lacunas de conhecimento. Trabalhamos dentro da construção do referencial teórico, né, que direciona a elaboração de hipóteses e os objetivos de pesquisa. Hipótese, no caso de estudos que necessitam de hipóteses, às vezes a gente tem estudos descritivos, né, que não implicam necessariamente na formulação de hipóteses, mas no caso de existir hipótese, ela deve ser formulada, e isso é feito a partir de um referencial teórico. No nosso último encontro, 15 dias atrás, nós trabalhamos a parte de formulação, de elaboração, né, de adequação de um desenho metodológico, de uma estrutura metodológica que seja capaz de responder à hipótese, né, que seja coerente ao tipo lógico de pesquisa, seja consistente com o problema de pesquisa e dê conta de responder ao objetivo. É o momento de planejamento do experimento em si. E agora, nós chegamos no momento também que é planejamento, né, mas aí é planejamento de toda a pesquisa. Tá? Uma coisa é você planejar o método, planejar o experimento, outra coisa é você ter, né, fechar todo o planejamento de pesquisa. Então, são 4 etapas subsequentes, tá? E a partir de agora nós entramos com muita coisa prática para vocês. Tá? Nós vamos agora refinar, e todo esse momento de preparação aqui foi para culminar com a estrutura do projeto, que inclusive, né, é o projeto que vocês, na verdade, já começaram a construir. Né? Nós trabalhamos com partes mais elementares e agora a gente entra para partes mais específicas, né? Para que vocês possam, daqui a 6 meses, 7 meses, estar em condição de qualificação. Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? Não, professor.
As duas etapas seguintes é a etapa de execução da pesquisa. Então, essa é uma parte que, paralelamente ao planejamento, vocês estão sendo preparados para ela. Então, a partir do momento que vocês vão acompanhar a coleta de Bruno, por exemplo, que vocês aprendam a mexer no encoder, que vocês assistam a aula minha presencial, com parte prática, que envolve manipulação de procedimentos, de técnicas, que nós vamos usar nas pesquisas, e que nós usamos na pesquisa dentro do laboratório, vocês já estão se preparando para a execução da pesquisa. Essa é uma parte que não me preocupa. Tá? Porque isso aqui, com pouco treinamento, vocês ficam muito experts. Agora, isso daqui, que é uma parte, né, que envolve muita cognição, leitura, aprofundamento, ler criticamente, né, conseguir identificar as coisas num artigo científico, e para isso você precisa rodar, você precisa ler bastante. Essa é uma parte, né, que a gente vai ter um carinho e um cuidado muito grande. Tá? Então, um bom pesquisador ele se faz aqui. Isso daqui é só complemento. Tá bom? Tranquilo aí? Ficou claro? Tranquilo, professor. À medida que vocês demonstrarem, estão aptos e fazendo muito bem essa etapa do planejamento, a gente dá uma migrada e começa a trabalhar e focar em algumas coisas de execução. Tá? Especialmente essa parte, tá? Que é a comunicação da descoberta, que é a escrita do artigo. Né? Então, a gente já vem trabalhando com vocês algumas coisas, né? Troquei alguns e-mails com o Raoni aí, Raoni viajando e já querendo escrever projeto. Né? Eu falei, não, Raoni, segura a onda. A gente planeja tudo primeiro. Nós planejamos toda a escrita. Nós planejamos, inclusive, os parágrafos que nós vamos escrever. Então, não é, olha, estruturei os tópicos de um capítulo, vou começar a escrever. Não. A estruturação de tópicos é só uma parte do planejamento. É o primeiro passo. Nós vamos fazer as coisas passo a passo. Tá? Por quê? Porque isso vai consolidar para vocês. Aí, toda vez que vocês precisarem fazer, vocês sabem os caminhos. Vocês já vão saber o caminho das pedras. Tá? Já vai ficar muito mais fácil de vocês terem autonomia, né? Essa autonomia que nós conversamos, que hoje, né, a gente já tem pessoas no laboratório que têm PETs, como vocês citaram, é um exemplo disso, né? Um aluno que hoje tem total autonomia para fazer todo o processo de planejamento e execução de pesquisa, em todas essas etapas. Então, vamos rompendo, né? Vamos vencendo cada uma dessas etapas, é igual o videogame, né? Passei do estágio 1, passei do 2, passei do 3, poxa, eu tô fera aqui, não perco mais no 1, no 2, no 3, eu já domino aqui 4 estágios, a gente vai para estágios mais avançados dentro da execução de uma pesquisa científica. Então, tratando, né, desse tópico que é a finalização e a culminância dentro do planejamento de pesquisa, e especificamente, né, dentro do o projeto de pesquisa de mestrado, a gente pode pegar um conceito, né, que tem na literatura específica sobre metodologia da pesquisa, né, e eu gosto desse conceito lá de um livro do Volpato, e o Barreto, que, salvo engano, o Barreto foi um aluno dele, que trata especificamente da elaboração de projetos científicos competitivos, né, de você conseguir estruturar um projeto que seja passível de pleitear uma bolsa, que seja passível de uma publicação internacional importante, né, que tenha um impacto realmente na ciência. Né? E essa definição ela é bem simples e direta. Né? Projeto de pesquisa nada mais é do que um planejamento. É um plano. Né? É a fundamentação para a pergunta, para o problema que você tem, para o objetivo que você traçou, e também a forma como a pesquisa será executada. É a forma como o objetivo será alcançado. O objetivo de pesquisa, que tem uma relação íntima com a pergunta que você elaborou. Essa é uma passagem que ele traz no próprio livro, né, que os autores trazem no próprio livro. E é isso daí. Ninguém planeja fracassar, né? As pessoas não planejam fracassar. Mas a grande probabilidade de você fracassar porque você não planeja.
né, resolva sair daqui para ir para o Japão, né, acompanhar as Olimpíadas sem planejar. Ouse fazer isso. Qual é a chance de dar certo? Muito pequena. Tem muito mais chance de dar errado do que de dar certo. Né? Então, eu já conversei isso com vocês desde o nosso primeiro encontro. Né? Eu prezo muito pelo planejamento de pesquisa, para que a gente não erre. Tá? Então, nós tivemos uma reunião... Que dia que foi? Quinta-feira. Quinta-feira nós fizemos uma reunião para discutir a revisão que nós recebemos lá da meta-análise. Então, um revisor foi praticamente só elogios, assim, pouca coisa para responder, e o outro revisor não, já foi, né, bateu em alguns pontos e tal, mas nenhum dos dois revisores criticaram as nossas análises, criticaram o nosso método. Então, isso deixa a gente extremamente feliz, porque as outras críticas, se não estão relacionadas com o método, são passíveis de serem respondidas com sucesso. Tá? Então, isso aumenta a chance de publicação do artigo. Ou seja, né, inclusive numa meta-análise, né, numa revisão com meta-análise, ela também tem planejamento, que chama protocolo de pesquisa. E o protocolo de pesquisa numa meta-análise nada mais é do que o projeto de pesquisa, que nós falamos tanto em estudos originais, em estudos experimentais. Tá? Então, mesmo em estudos de revisão, existe um planejamento. Tá? Existe um passo a passo para ser seguido. Então, a ideia da gente investir tempo em planejamento é a gente minimizar a chance de fracasso, né? Já que essas coisas possuem uma forte relação. Então, por que o projeto de pesquisa, né? Qual é o objetivo, qual é o propósito, por que a gente deve investir tempo em fazer um bom projeto de pesquisa? Então, o projeto de pesquisa ele deve indicar o porquê determinado problema foi escolhido para ser investigado. Então, Rodrigo, Raoni, daqui a pouco Lucas, Bruno, vocês vão ter que formular um problema. Alguns de vocês já têm uma ideia de problema. Tá? Por quê? Porque a gente já vem aí, né, há 5 encontros praticamente discutindo só isso. O ponto de partida do estudo é o problema de pesquisa, não é método, não é onde você trabalha, não é uma coisa que você, né, pensou, acordou no dia lá, inspirado, falou, vou investigar isso. Não, as coisas têm que fazer sentido, tem que ser interessante para a ciência. Então, onde você vai demonstrar que aquele problema que você pensou, que você mapeou e que você identificou e você selecionou para sua pesquisa, você precisa, né, mostrar o porquê que você optou por escolher esse problema. Você precisa explicar por que ele é importante. Você precisa defender e mostrar o porquê das coisas. Né? Na última apresentação de Denise, aí, prévia da defesa da de mestrado, o que mais vocês ouviram no grupo lá, das perguntas, foi: por que isso? Por que aquilo? Por que essa opção? Por que? E tem que responder os porquês. E é aqui no projeto que a gente fortalece o discurso, fortalece todo o background teórico para responder os porquês. Tudo tem que ter um porquê. Cada exercício que vocês escolherem para fazer parte do programa de intervenção com treinamento de força tem que ter um porquê. Por que você escolheu o hip thrust? Por que você escolheu o leg press ao invés de escolher agachamento? Por que você escolheu 3 séries de 8 repetições, 70% de um RM? Por que você está fazendo pré-teste, intervenção de 6 semanas e pós-teste? Por que essa análise estatística ela foi escolhida? Você tem que saber os porquês. E é no projeto que isso já vem previamente definido. O projeto de pesquisa ele deve indicar por que a hipótese do estudo ela é plausível. Se a hipótese do estudo é uma resposta provisória ao problema, se precisa demonstrar com um background teórico de onde vem essa hipótese. Ela não pode ter surgido da sua cabeça. Você tem que fazer uma construção lógica, né? Um processo lógico dedutivo, a construção de um argumento lógico que mostre por si só por que a hipótese é plausível.
Esse foi um dos exercícios que nós fizemos no encontro passado, não foi isso? Nós pegamos artigos que já estavam prontos e a atividade de vocês foi, olha, analise dentro da construção e da argumentação que os autores fizeram se a hipótese ela é plausível, se o método é consistente com a testagem da hipótese, se o objetivo está bem descrito. E vocês perceberam que a gente encontra problemas, né? Mesmo com pesquisadores muito experientes. Lembram do artigo do Sanches Medina e Badillo 2011, que nós discutimos e nós encontramos uma pequena falha na estruturação da hipótese? Vocês lembram disso ou não? Lembro. Vocês lembram qual era a falha? Que ele, se eu não estou enganado, ele esqueceu de mensurar um dos pontos que ele disse que ia investigar. Ele esqueceu de mencionar na hipótese uma variável teórica que ele colocou no objetivo e que fazia parte do problema de pesquisa dele. Ele falou que ele iria investigar se a velocidade era um indicador de fadiga neuromuscular a partir de dois conjuntos de variáveis, neuromusculares e fisiológicas. Não foi isso? Isso. E na hora dele elaborar a hipótese, ele só mencionou uma. As mecânicas ele não mencionou bem. Exatamente. Então, é esse nível de criticidade, né, que a gente precisa na hora de escrever, de traçar o projeto de pesquisa, ir sanando, não deixar passar. O projeto de pesquisa também, né, deve indicar por que o objetivo ele é coerente com o problema que você selecionou para ser investigado. Os métodos também. Então, o projeto de pesquisa ele deve indicar por que os métodos são adequados para testar a hipótese e atender ao objetivo. Então, todas as coisas estão intercaladas, pessoal. Então, veja, nós começamos com um problema, a hipótese surge para responder ao problema, o objetivo deve ser coerente com o problema, e os métodos devem ser também adequados à hipótese, à testagem da hipótese e responder ao problema. E consistente ao objetivo. Então, tudo isso está amarrado. Se erra a formulação do problema, se erra na hipótese, todo o resto começa a desmoronar. Fica claro isso? Ficou. Professor, posso dizer que o projeto ele seria o esqueleto da nossa dissertação? É exatamente isso, Rodrigo. Ele é a espinha dorsal. É ele que vai guiar a dissertação. Se o projeto fica manco e falho em alguma dessas etapas, o que vai acontecer com a dissertação? Acho que vai ficar zoada, né? Vai ficar incoerente, assim. Você pode acabar se perdendo no meio do caminho. Exatamente. Tá? Eu gosto de analogia, vocês já perceberam, né? Que eu acho que ela marca, às vezes, a memória do que somente uma informação. Mas vamos fazer uma analogia aqui. O projeto de pesquisa, tá, seria o planejamento arquitetônico de um prédio que você vai construir. Você já chega para construir um prédio levantando pilastra e parede? Não. Não. Porque você precisa calcular tudo antes. Você precisa planejar tudo antes. E quem planeja? Vai ser o arquiteto junto com o engenheiro. Então, no projeto, a gente desenha, Rodrigo, a dissertação. Porque o projeto eu ainda posso mudar, concorda? Sim. Se eu perceber que tem coisa que não está legal, que isso daqui não está amarrado, a gente conserta, a gente ajusta. Se de repente o método não está tão adequado para responder ao objetivo, à hipótese e ao problema, a gente ajusta o método. Por isso é plano. Isso daqui é um plano. Tá? Mas quanto melhor for meu plano, menos ajustes eu preciso fazer. Por isso que vocês têm a qualificação. A qualificação
é do projeto, né? Não da dissertação. Exatamente. Ele julga o nosso projeto, aí se Isso. tiver ok, a gente executa, aí vai executando e escrevendo a dissertação. Quando chegar lá no final, a gente defende. É isso. É isso. Então, nós aprovamos o plano arquitetônico para depois construir o prédio. Uhum. Ok? Mas a ideia é, se eu tenho um projeto, tá? Um projeto de pesquisa, e vamos pensar lá, né? Um projeto da construção do meu prédio bem sólido, bem feito, tá? Ele vai passar facilmente pela qualificação, com pequenos ajustes, a gente já pode subir parede, pilastra, rebocar, escolher o que vai no piso, a cor da parede, muito tranquilamente. Entendi. Tá? Então, eu acho que essa analogia explica bem qual é o papel do projeto. Mas, pensa lá na discussão e na conversa do engenheiro com o arquiteto e junto com o possível, né? O possível dono lá da empresa de engenharia que vai subir o prédio. Quem monta o projeto é o arquiteto e o engenheiro, certo? Sim. Beleza. Aí o arquiteto e o engenheiro decidiram que o prédio vai ter 15 andares. Beleza? E? Aí o dono da construtora chega para eles, mas por que 15? Aí o arquiteto e o engenheiro vira para ele e fala assim, dá uma de Chicó e João Grilo. Não sei, só sei que foi assim. Serve? O que vocês acham? Se vocês fossem o dono da construtora, vocês iam ficar satisfeitos? Não. Não. Então, se o dimensionamento no projeto fala, olha, nós vamos fazer um prédio com 15 andares, tá, com apartamentos que vão de 3 quartos a 4 quartos, com a cobertura assim, tudo tem que ter um porquê, pessoal. Tudo tem que ter um porquê. E tem que ser um porquê plausível. Tem que ser um porquê convincente. Tem que mostrar os benefícios daquilo ali. O que isso vai resultar? Então, se a gente traz aqui para a pesquisa, tudo isso daqui, tá, tem que estar devidamente justificado. Como é que a gente ganha essas justificativas? Estudando, não tem outro jeito. A gente precisa mapear bem o problema. Nós já fizemos isso, né? Eu ensinei vocês hoje, né, ao final desse bate-papo. As atividades agora, elas estarão voltadas para a construção do projeto. Então, nós vamos voltar agora a construir um problema real, um problema de vocês, um problema que vocês vão investigar. Então, daqui para frente, os nossos encontros já é só de mão na massa, não tem mais aulinha aqui com slide. É fazer, corrigir, refazer, corrigir para o projeto e ir avançando. Nós já acabamos agora, né? Nós vamos finalizar hoje essa parte mais de construção teórica do projeto. Nós finalizamos a parte de planejamento hoje. E aí agora é botar a mão na massa. É elaborar lá o objetivo, olhar para ele, ler o objetivo e ver se ele está coerente com o que vocês estão querendo investigar. Ver se o objetivo respeita, né, a linha lógica do tipo de pesquisa que vocês vão fazer. Analisar se vocês escolheram os melhores métodos que a gente tem disponibilidade no laboratório para responder o problema de vocês. Então, essa é a ideia da gente agora, né, a partir de hoje, vamos colocar assim, nós começamos o nosso projeto arquitetônico, o nosso projeto de construção do prédio, e o prédio que vocês têm que construir ao final de 24 meses é a dissertação de mestrado. Beleza? Beleza. Beleza. Ficou claro isso? Sim. Sim. Então, vamos para frente. Vamos começar a discutir o que é, então, né? O que engloba o projeto de pesquisa. Então, esses 10 tópicos aqui são os tópicos que vocês têm lá disponível no site do programa, no documento
oficial do programa que deve compor o projeto de vocês. Então, o projeto ele é composto por capa, tem o modelo lá, eu já pedi para vocês baixarem, se não baixaram, entra lá e baixem, já tem que guardar isso. Tudo que nós fizermos agora já vai ser em cima desse documento, ok? Ok. Então capa, contracapa, sumário, introdução, que especificamente nesse projeto, a introdução ela já envolve um referencial teórico, tá? E aí é um pouco diferente do artigo, nós vamos trabalhar nas duas frentes, tá? Eu não gosto desse modelo, mas eu não tenho que discutir com a regra já está lá, tá? Então, nós vamos ter um pouco mais de trabalho, mas eu acho que eu arrumei uma solução aqui viável para a gente atacar dos dois lados, o artigo e o projeto e a dissertação, dentro dessa estrutura, tá? Então, no modelo do programa, a introdução ela já tem que envolver o referencial teórico. O tópico 5 é o objetivo geral e específico. O tópico 6 é a metodologia, que nós vimos no nosso último encontro, que envolve esses subtópicos. Desenho, tipo de pesquisa, local, população e amostra, critérios de inclusão e exclusão, recrutamento, variáveis e instrumentos de estudo, procedimentos de coleta, tratamento dos dados, risco e benefício. Por quê? Porque esse é o modelo do Comitê de Ética. É assim que o Comitê de Ética trabalha. O 7º tópico são os aspectos éticos. O 8º, cronograma de execução da pesquisa. Isso também precisa ser planejado. Vamos voltar lá na analogia. Dentro de um projeto de construção de um prédio, tem que ter um cronograma lá também de execução, né? Senão você não vende. Você não vende os apartamentos. Se você programar que você vai entregar o prédio em 2 anos, você tem que programar cada coisa dentro desse período de 2 anos para, no final de 24 meses, você estar entregando os apartamentos prontos. Quem vai comprar o apartamento na planta. Tá? Então, é a mesma coisa. Né? Nós precisamos ter um cronograma de 24 meses para executar tudo que está planejado dentro do projeto de pesquisa. Isso vai ser analisado, inclusive, pela banca de qualificação de vocês. Aí entram as referências, os anexos e os apêndices. Tá? Dica executiva. Tá? Aprendam a mexer no Mendeley. Tirem uma horinha para mexer no Mendeley. Isso ajuda demais a ganhar tempo nas referências e vocês não iam querer me ver furioso, vocês errando referência, errando citação. Pode ser o EndNote também, né? Não recomendo não, Rodrigo. Não. Pode ser, não tem problema. Eu não sou... O senhor usa qual? Mendeley. Tá. Eu sugiro o Mendeley. Ele, na minha visão, ele é melhor. Tá? Primeiro, vocês não vão precisar hackear nada, porque ele é gratuito. Tá? Segundo, a entrada dele é mais fácil e ele erra menos. Terceiro, é o que eu uso. Então, quando vocês mandarem para mim, para correção, já vem mais fácil. Vocês podem compartilhar o documento e eu consigo fazer alterações, porque eu já tenho o próprio Mendeley. Ok. Beleza? Uhum. A lógica de funcionamento é muito parecida com o EndNote. Não é muito diferente. Tá? Mas vocês ganham muito tempo nisso daqui. E se tem uma coisa que me irrita, pessoal, me irrita assim, profundamente, me irrita. Tá? Citação errada, referência errada. Por que me irrita? Vocês dependem de muita coisa cognitiva para fazer uma boa lista de referência e fazer a citação correta? Não, é bem mecânico, na verdade. Mecânico. É olhar chato, a norma e fazer. Chato, mas E é chato. É chato. E se você fizer manual, você vai errar. E qual é o problema? Tá? Vocês acham que a primeira revista que a gente mandar o artigo da dissertação de vocês ele vai ser aceito? Provavelmente não. Tem boa possibilidade disso não acontecer. E o que acontece de revista para revista? Muda a norma. Aí o que acontece? A gente toma pau numa revista. Se a gente poderia submeter 2 dias depois uma outra revista, nós vamos ter que esperar vocês 10 dias, 1 semana,
Porque vocês vão ter que corrigir todas as citações e referências. Às vezes demora 15 dias para fazer isso. Então não tem sentido se a gente tem uma ferramenta, se alguém foi lá construir uma ferramenta para a gente usar. Então já usem a ferramenta, porque se tomar um pau na revista hoje, tá? Com 2 cliques, com poucos cliques, o artigo já vai estar na norma para a gente mandar para outra revista. Ok. Beleza? Beleza. Eu já adianto. Eu não corrijo citação e referência, tá? Eu deixo ir para a banca e vocês tomarem pancada. Tá Beleza? Uhum. Eu só falo o seguinte, tá errado, corrige. Eu nem aponto o erro. Nem aponto. Porque eu fico irritado. É uma coisa que me irrita. Não sei. Porque de onde vem isso? Mas chegou um momento que começou a me irritar. E pensa agora na banca, que vai receber o trabalho de vocês. Qual é a parte mais chata do projeto? Você escrever, construir. O que vocês acham que é? De todos esses itens aqui, o que é mais chato? A metodologia. Eu não acho não, Raoni. Como é? O que é mais chato para escrever, para fazer? Desses 10 itens. Raoni falou que é a metodologia. Bicho. Referencial teórico. Não? Os aspectos pós-textuais são muito chatos. É isso mesmo. São os itens 9 e 10. Isso é chato, pessoal, vocês não têm ideia. Isso rouba um tempo. Fazer citação, conferir citação, fazer referência, conferir referência, isso te rouba um tempo absurdo na construção de um artigo, na construção de um projeto de pesquisa, na construção da dissertação. Vocês vão perder muitas horas fazendo isso. Então, ao invés de vocês perderem horas e ter chateação com isso, aprenda a usar uma ferramenta que vai fazer isso bem feito por você. Tá? Mas não é só baixar o software, tá? Você tem que conferir as entradas lá, porque se a entrada do artigo estiver errada lá, vem errado para o Word. Tá? Mas pelo menos vocês vão conseguir acelerar isso. E aí o que acontece? Quando eu vou para a banca, sabe qual a primeira coisa que eu olho no trabalho? Referência e citação. Por quê? Vocês acham? A primeira coisa, eu vou para uma banca agora, tem a banca da Denise, depois eu acabei de receber um convite lá da UFRN, a uma banca para o dia 27 de agosto. Primeira coisa, o trabalho chega no meu e-mail, eu olho referência e olho citação. Por quê? Se é uma das partes mais chatas de um trabalho científico, que é um saco mexer com isso, se tiver bem feito, citação e referência, qual é a chance das outras coisas que são gostosas de fazer estarem bem feitos, pessoal? Se você teve o cuidado de fazer bem feito a parte chata, eu parto do pressuposto que a parte boa também vai estar muito bem feita. Agora, quando chega referência, cada uma de um jeito, estilo próprio, qual é a referência? É minha mesmo. A norma é minha, eu invento a norma. Poxa, meu Deus do céu. Aí você imagina o resto. E é impressionante como as coisas batem, tá? Os trabalhos ruins são trabalhos que citação e referência são uma porcaria. Os trabalhos bons, citação e referência, estão bem feitos. Impressionante, impressionante. Já participei de muita banca, não importa se é TCC, especialização, mestrado ou doutorado. É impressionante como essas coisas conversam entre si. Tá? Então, não deixa isso daqui, tá? Mal feito. Faça a parte chata bem feito, porque as outras coisas também vocês vão fazer bem feito. Então, coloca isso como meta aí. Tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou enfatizar todos esses aspectos, né? Eu acho que não tem sentido a gente ficar aqui, a capa é construída dessa forma. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso aqui deixa lá para graduação. Até porque já tem um modelo. É só baixar, se vocês não baixaram. Rodrigo e Raoni, já baixaram lá o modelo? Já. Vocês viram que tem 2 modelos? Modelo de projeto e modelo de dissertação? Sim. Uhum.
Não, eu vi o de dissertação. Tá, tem modelo de projeto. Vocês precisam mexer agora no modelo de projeto. Beleza. Tá. Vou procurar no Então, site. confiram lá. Tem o modelo da dissertação, tem o modelo de projeto. Na Você me viu aí, Rodrigo? Na dissertação, por exemplo, Rodrigo, não entra aspectos éticos, cronograma, vários itens da metodologia não entram. Você não tem que escrever lá na sua dissertação risco e benefício. Tá? Ah, Então, são dois documentos diferentes. Um é o plano, o outro é a execução. show. Tá bom? Beleza. Você vai ter muitos itens que são comuns. Exemplo, na dissertação você tem que ter o resumo. Aqui não tem resumo. Ah, Legal? sim. Então, fiquem Enviei aí, atentos para Rodrigo. isso. Então, pessoal, eu não vou ficar frisando esses itens, né, pré-textuais e pós-textuais, que não tem muito sentido para o nosso objetivo aqui, porque são partes que já estão prontas, é só vocês entrarem com os dados. Mas, eu vou focar naquela parte que realmente é o cerne, né, a espinha dorsal aí da execução de uma pesquisa bem feita, beleza? Então, vamos começar. Eu proponho, aqui não é regra, tá? Então, baseado em materiais que a gente lê, baseado na nossa experiência mesmo, tá? Eu propus essa sequência de redação porque eu imagino que vai facilitar para vocês. Então, na construção do projeto, primeira coisa, e é o primeiro passo que nós vamos começar a partir de hoje, tá? Nós precisamos escrever o problema de pesquisa. Escrever mesmo. Apresentação de Amanda. Amanda ficou em apuros por causa do problema de pesquisa dela? Sim. Passou aperto lá, não passou? O orientador dela ficou meio furioso. Ficou meio bravo com ela. Eu brinco com vocês, mas é uma brincadeira séria. A partir do momento que seu problema de pesquisa estiver redondo, o que você tem que fazer? Imprime. Coloque em algum lugar que você vai olhar para ele todos os dias. Se for a porta do guarda-roupa, não tem problema passar vergonha para namorado, viu, Raoni? Quem mais estiver aí e tal, pô, não tem problema. Passa, não, meu orientador, pode falar que eu sou louco. Fala assim, não, meu orientador é meio louco, ele mandou fazer isso daqui, aí para eu não caçar confusão com ele, eu resolvi fazer. Tá? Mas é só para ele, só para agradar ele. Mas é mentira, tá? Não é só para me agradar, não. É porque vai ser importante para você. Mas pode jogar a culpa para mim. Fala que é eu que sou maluco. Tá? Mas imprime esse negócio, coloca lá para você olhar para ele todo dia. Por quê? Tudo que vem a seguir, pessoal, tudo, o referencial teórico, ele vai ser construído para sustentar o problema e para justificar o problema de pesquisa. A hipótese ela vai ser formulada em função do problema de pesquisa. A ciência só vai estar interessada em publicar seu artigo se o seu problema for bom. Então não justifica nada que venha a seguir se isso daqui não tiver muito bem estruturado e muito claro para vocês. Isso é pergunta de qualificação. Vocês podem começar a assistir qualificação, vocês vão escutar isso muitas vezes. Qual é o problema de pesquisa? A primeira apresentação de Denise no grupo, ela já estava com dados coletados, essa pergunta veio de várias formas. Denise, qual é o seu problema? O problema não está claro. Quantas vezes vocês escutaram isso, pessoal? Essas últimas reuniões aí, quantas vezes? Um monte, né? Não dá nem para contar, eu acho. Então começa daqui, tá? Então já vou adiantar a tarefa para hoje, beleza? Tarefa para o nosso próximo encontro. Vocês vão ter que escrever o problema de pesquisa. Eu não quero um, não. Quero 2. O meio de Raoni, né? Não. 2 para cada. Ladrão. 2 para cada. Tá? Porque não é só, de novo, eu não estou formando vocês para fazer uma dissertação. Tá bom? Eu estou formando vocês cientistas. Para vocês se formarem cientistas, a primeira coisa e a primeira competência que um cientista tem que ter é capacidade de
formular problemas. Porque senão ele não faz pesquisa boa. Beleza? Tá bom. Segunda coisa para escrever. O problema é uma frase, né, pessoal? Então, não é difícil de você escrever o problema. O que é difícil? Você encontrar o problema que a ciência está interessada. Mas isso aqui é uma frase. Aqui é uma frase, aqui é uma frase. Então, depois que nós tivermos o problema consolidado, tá? Falou, olha, o problema está claro, nós vimos que esse problema interessa para a ciência, nós vimos que esse problema está bem formulado, que ele respeita os preceitos da elaboração do problema, nós vamos partir para a hipótese. Nós vamos escrever a hipótese. A hipótese também vai ser uma frase. Vocês demoram quanto tempo para escrever uma frase? Minutos, acho, né? Minutos. Escrever uma frase bem escrita que dê conta de uma hipótese. Que dê conta de uma hipótese. Acho que um tempinho, né? Por quê? Porque para você escrever essa frase que dê conta da hipótese, você precisa ter clareza do seu problema e você precisa ter um mínimo de leitura dentro da temática que você escolheu investigar. Se você for elaborar isso daqui da sua cabeça, a chance de sair errado é grande. Então, você tem que acumular um pouquinho de leitura, tá? Para sair uma hipótese consistente. Próximo passo. Escreveu o problema, escreveu a hipótese, a gente vai corrigir, nós vamos esgotar isso daqui, tá? Nós só vamos caminhar para frente depois que isso aqui tiver vencido, e bem vencido, e vocês demonstrarem que vocês estão com clareza dessas coisas. Vai escrever o objetivo. Que também, vamos lá, objetivo geral vai ser uma frase, objetivo específico talvez 2 frases. Então nós temos 3 frases para escrever aqui no objetivo. Uma para o objetivo geral, 2 para o específico. Legal? Uhum. Se o problema está claro para você, se a hipótese está bem formulada, vocês acham que vocês vão ter problema para escrever o objetivo? Não, é o de menos, né? É fácil, até. Porque o objetivo vai ter que dar conta dessas 2 demandas aqui. Tá? Mas nós vamos fazer também, vamos corrigir, vamos fazer. Tá? Quarto passo. Justificativo. O que é justificativo? Tem que ter clareza. Vocês estão propondo um problema. Por que responder esse problema, investigar esse problema, por que isso é importante? Por que é importante para a ciência? Por que é importante para a prática? Quando a gente vai nos artigos científicos, normalmente a justificativa ela é escrita em 2 frases, talvez 3, 4 frases no máximo. Tá? Mas, para projeto, eu quero isso em um parágrafo. Porque eu quero que vocês tenham muita clareza do porquê a pesquisa que vocês estão propondo, ela é importante. Fechou? Tudo bem. Então vamos lá. Uma frase, 2 frases, 5 frases, um parágrafo. Diga, Raoni. Professor, a justificativa, ela tem um fundo pessoal ou é só também referencial teórico? Teórico. Tem nada pessoal aqui. Certo. Cientista não leva as coisas para o lado pessoal, Raoni. Tá? Lembra que a gente brinca de vez em quando nas reuniões do grupo, fala o viés, ao olhar enviesado, deixa a paixão de lado. Lembra? Sim. Ô, professor. Porque isso acontece quando leva para o lado pessoal. Tá? Então, nada aqui vai ser pelo lado pessoal. Tá. Então, tudo vai ser baseado em evidência científica. É isso que faz uma ciência robusta. Ok.
Oi, Rodrigo. Aí, no caso, na justificativa é para a gente fazer citação, o senhor quer dizer isso? Não. Ou não? A gente vai se Se apoiar... basear na ciência e escrever. Tá. Por quê? Veja bem, pessoal. Nós estamos construindo por partes. Tá? Para fazer as coisas darem sentido. A gente divide só por fins didáticos. Porque quando a gente vai escrever, por exemplo, cara, eu vou escrever um artigo científico, eu não fico picando essas coisas. Já senta e escreve. Ok? Às vezes essa justificativa está na cabeça da gente só. Mas está claro na cabeça da gente. Então, na hora de escrever uma introdução, a gente não vai ter problema para escrever isso. Então, eu estou meio que forçando vocês, tá, a pensarem profundamente sobre as coisas. Pensar se a justificativa que vocês estão apresentando, se ela é forte e robusta o suficiente para justificar o problema. Justificar a pesquisa que vocês estão propondo. Mas vai chegar um ponto que vocês vão estar tão maduros, cara, vocês não vão precisar fazer esse beabá aqui, tá? A gente está meio que, olha, aprendeu a letra C, aprendeu a letra A, C com A dá o quê? K. É quase isso, tá? A gente está indo lá no primário das coisas. Beleza? Mas é só para fins didáticos, tá? Daqui a pouco não vai precisar disso para escrever. Fechou aqui? Ok. Sim, pode seguir. Com esses 4 elementos, a gente já está pronto para escrever uma breve introdução. Por que vai escrever uma breve introdução, professor? Vocês acham que é mais fácil escrever uma introdução de 5, 6 parágrafos para organizar as ideias e depois construir um referencial teórico que vão ter 40 páginas, ou vocês acham que é o contrário? Escreve 40 páginas e depois vê o que dá. A primeira opção. Então, quando vocês escrevem uma breve introdução, tá? E isso é uma proposta, olha, a gente já vem problema, hipótese, objetivo e justificativo. Então, nós já começamos a clarear as coisas. Quando você parte para escrever uma breve introdução de 5 parágrafos, 6 parágrafos, vai dar 2 páginas no Word, você organiza as ideias. Porque ela é mais geral. E olha que legal, se a gente construir dessa forma. Se você faz uma breve introdução bem feita, ela já virou a introdução do seu artigo. Porque no artigo, você não faz um referencial teórico de 40 páginas. O artigo, ele é escrito com 5, 6 parágrafos de introdução. Sacaram a ideia? Sim. Na dissertação e no projeto, nós precisamos de fazer um referencial teórico mais robusto, uma revisão de literatura mais ampla. Vocês vão ter que escrever mais. Mas para o artigo, não. No artigo, nós fechamos aqui, ó. Então, essa justificativa que vai estar em um parágrafo, quando a gente trouxer para a breve introdução, esse um parágrafo vira o quê? 3 frases. Você sintetiza a justificativa. Sacaram a ideia? Sacou. Faz sentido para vocês fazer dessa forma? Sim. E o referencial teórico vem quando? Paralelo. Ele não é feito depois. Vocês já perceberam que vocês começaram a trabalhar no referencial teórico, sim ou não? Sim. O que vocês já fizeram do referencial teórico? O problema... O problema vocês não têm ainda. Tá falando das tarefas. Dentro das tarefas que você passou? Tá, estou falando da dissertação de vocês. Vocês já estão trabalhando no referencial teórico, sim ou não? Acredito que sim, professor, porque acho que até a nossa participação no grupo de pesquisa, as discussões que a gente vem tendo, os artigos que a gente recebe de recomendação, isso tudo pode ser utilizado no referencial teórico. A gente não escreveu, mas... Vocês estão preparando a redação, sim ou não? Sim. Por quê? A gente... Qual foi a última tarefa que eu passei para vocês? A gente fazer o desenho... Não. Da dissertação, do capítulo? gente. Do capítulo. Tá.
Vocês não estruturaram um capítulo, cada um? Ah, sim, os tópicos. Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão preparando para construir o referencial teórico. O referencial teórico, ele vai ser em capítulos, que vai englobar tudo isso aqui. Sacaram a ideia? Sim. Então não tem nada aleatório, viu? A orientação, ela segue um plano. Ela está planejada. Não foi à toa que eu pedi para vocês, assim, olha, estrutura um capítulo sobre autorregulação Rodrigo, VBT Raoni. Porque isso vai fazer parte do referencial teórico. E vai facilitar para quê? Para que vocês consigam escrever a breve introdução. Ô, professor, mas antes desse capítulo, a gente vai escrever a introdução. Vai. Entendi. Faz a introdução e inicia os capítulos. Tá. Não necessariamente, elas podem ocorrer em paralelo, viu, Rodrigo? Porque no referencial teórico, tá? Pensa o seguinte, você vai escrever um capítulo, vai ter mais ou menos quantos parágrafos, Rodrigo? Se você for escrever um capítulo de autorregulação, dentro daqueles tópicos que a gente já conversou, você acha que vai ter mais ou menos quantas, eu vou até facilitar, quantas páginas? Rapaz, acho que umas 7. Por aí. Por aí. Entre 7 e 10. Você vai usar parte do que você escreveu aqui para construir sua breve introdução, sim ou não? Sim. Sim. De 10 páginas que você escrever, quanto que você acha que você vai puxar para cá? Das 10 páginas que eu escrevi, quanto eu acho que eu vou puxar para introdução? Pensa que a introdução ela vai ter que ter 6 parágrafos. Umas 2 páginas. 2 parágrafos. Como é? Rodrigo, pensa o seguinte. Se você construir o seu referencial teórico com 3 capítulos, Tá. se a sua introdução ela vai ter 6 parágrafos, quanto que você vai aproveitar de cada capítulo na sua introdução? 2 parágrafos. Em média. Concorda? Mas quantos parágrafos o senhor vai utilizar numa página? 2. Uma página envolve 2 parágrafos. Ah, entendi. Então menos. Eu achando que ia ser parágrafos mais curtos. Não, é porque normalmente quando a gente escreve, a gente segue padrão de revista ali, que o espaçamento é duplo. Tá? Então Beleza. veja, vocês vão sintetizar parte do capítulo, do projeto, para trazer para a introdução. Então essas coisas vão acontecer em paralelo. Beleza? A breve introdução é um resumo do referencial teórico. Olha que legal. Então, para o projeto, vocês escrevem mais. Para a breve introdução, a gente enxuga. Entenderam? Não, repete aí. Essa última parte. Pensa o seguinte, vocês têm 2 tarefas. Tá? Nós temos 2 tarefas. Quais são as tarefas? Construir o projeto de pesquisa. Concorda? Sim. O projeto de pesquisa vai virar a sua dissertação. Concorda? Sim. Mas acaba o seu mestrado aí, você está feliz se você só entregar a dissertação para a biblioteca? Não. O que você vai ter que fazer? Transformar em artigo. Transformar em artigo. Então você vai ter que pegar uma dissertação de 120 páginas e transformar num artigo. Quantas páginas tem um artigo, mais ou menos? No Word. Acho que umas 15, 17. Entre 20 e 25 páginas. Então vocês concordam que o artigo ele é um grande resumo da sua dissertação? Sim. É isso. Onde vai estar o resumo da introdução, que é uma parte do artigo? No referencial teórico. Beleza.
Porque aqui vai vir depois o quê? O método. O método, ele é um resumo, o método do artigo, ele vai ser um resumo do método do projeto e da dissertação. Pegaram a visão? Uhum. Faz sentido para vocês estar dessa forma? Sim, professor. Sim. Ficou claro. Tá? Então, o que eu estou fazendo com vocês? Quando eu lanço essa proposta, a gente está caminhando em paralelo com as duas tarefas. Entenderam? Uhum. Para não ficar esperando para escrever o artigo quando vocês terminarem a coleta. Nós já podemos escrever partes do artigo. Já mata 2 coelhos com a casa dada só, né? 2 coelhos. Lindamente. Lindamente. Uhum. Então, ó, finalizou lá a breve introdução, a gente escreve métodos. Ah, mas tem que se respeitar essa sequência? Não. Já tem partes do método. Ah, beleza. Para o meu problema, eu já defini qual é a minha amostra. Qual vai ser a minha população. Já posso escrever esse item do método? Sim ou não? Pode. Pode. Já posso fazer cálculo amostral? Pode. Pode. Tá? Isso aqui é para fins didáticos, mas vocês têm flexibilidade aqui para ir construindo, tá? Por fim, vocês podem fazer os complementos. Complementos aqui entra cronograma, os aspectos éticos, entra os apêndices, os anexos e as referências. Olha que legal. Quando vocês vão escrever o título? Só lá no final. Drummond estava com um título há 1 ano. Abraçado com o título. A última correção minha, o que aconteceu? Título novo. Eu nem perguntei para ele. E aí, Drummond, surtou com o título novo? nem deu tempo de perguntar ele ainda. Acho que tá tão... O professor, fazer. E quando a gente escreve um título assim, tipo lá logo no começo, corre o risco de a gente ficar agarrado nesse título e o título acaba guiando, sendo a bússola do projeto, né? Pois é. Eu fiz questão de seguir essa sugestão do título vir por último, que é uma sugestão até que Volpato traz sempre, assim, inclusive na escrita e na redação científica de artigos, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês foquem no problema. Eu não quero que vocês desvirtuem. O problema ele é mais importante do que o título. O título ele pode ser só um desdobramento do problema. A partir do momento que o problema está claro, o título vai vir junto. Uhum. Tá bom? Porque eu tenho várias formas de construir um título. Eu posso fazer um título como pergunta, eu posso construir um título como a conclusão do artigo científico, mas aqui é projeto, a gente não vai ter conclusão ainda. Mas ele é o menos importante. Inclusive de Drummond pode mudar ainda, né? Pode, claro. Pode mudar. Nós fizemos um título para o projeto. Mas a gente pode encontrar um título mais interessante depois que a gente analisar os dados. Um título, porque qual é o objetivo do título? A gente quer que as pessoas batam o olho no título e tenham vontade de ler o artigo. Concorda? Sim. É a vitrine. É a vitrine do artigo. Então, lá o trabalho de Bruno, a gente vai construir um título bem criativo na hora que tiver os dados. Para chamar a atenção e as pessoas lerem. Porque se ler... se ler o artigo, pessoal, se citar o artigo tem relevância para a ciência. A gente não escreve artigo para não ser citado. O artigo ele tem impacto científico se ele for citado, se ele for lido, se for importante. Então vejam que nessa divisão nós podemos ter, nós podemos organizar em 2 partes. Uma parte que ela é teórica, é uma parte que vai requerer muita leitura, muita leitura, para vocês escreverem bem. E uma parte que ela é mais técnica, tá? Que são os 3 itens de baixo. Mas eu acho que organizado dessa maneira, vocês terão um caminho bem suave para percorrer. É só fazer bem cada uma dessas etapas. Tá bom? É uma tentativa. É a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma. Eu não consegui fazer com Drummond, que
ele já entrou no processo, e a gente estava no meio de pandemia, eu tive que queimar algumas etapas, mas com vocês, vamos seguir isso daí. Eu acho que tem grande chance de consolidar o projeto, vocês terem mais clareza, vocês defenderem com mais propriedade as ideias que lá estão. A gente está com tempo para construir isso, a gente está fazendo o caminho certinho. Né? Bruno, Moraes, o Léo, cara, assim que vocês entrarem no mestrado, ó, o caminho das pedras está aí. Vocês já podem, inclusive, né, ir preparando isso daí, não precisa ficar esperando só vou fazer isso depois que eu entrar no mestrado. Não, vamos fazer já, cara. Por que voa, esperar? viu? O tempo voa, viu? Não, e outra, quem falou que vocês têm que esperar 24 meses para vocês defenderem? Vocês podem defender com 12 meses. Só precisa, tá pronto. Então, já podemos começar, não precisamos ficar esperando passar no mestrado. Beleza? Uhum. Então vamos lá, vamos passar então um pouquinho sobre cada um desses itens. Primeira coisa, problema de pesquisa. Pessoal, isso aqui é só voltando um pouco no nosso primeiro encontro. Aliás, no nosso segundo encontro. No primeiro encontro eu falei de uma maneira geral, de como que a gente está organizado no laboratório. Mas o nosso segundo encontro foi só para trabalhar problema de pesquisa. Então, nós não podemos perder de vista que o problema de pesquisa ele é o elemento crítico para a produção de ciência de alto nível. O que define uma produção científica de alto nível não é o método, não é a técnica que você está usando, mas é um bom problema de pesquisa. É um problema de pesquisa relevante. Se vocês não tiverem um problema de pesquisa relevante para a ciência, a chance da gente publicar a dissertação de vocês em alto nível é pequena. Tá? Então, nós vamos partir daqui. Aqui começa, e a partir de hoje começa o projeto de pesquisa de vocês. Nós construímos uma base para, a partir de agora, começar a trabalhar no projeto propriamente dito. Tá? O problema de pesquisa ele vai nortear todas as decisões das etapas subsequentes dentro do projeto de pesquisa. É o problema de pesquisa que define e que vai direcionar o método, o objetivo, as técnicas que nós vamos usar, as variáveis que nós vamos medir. É aqui. Começa para daqui. O problema ele vai ser proposto a partir de uma análise crítica do conhecimento atual. Nós precisamos saber o que a ciência tem já investigado dentro da temática que vocês escolheram, a temática vocês já definiram. Concordam? Sim. Tem dúvida da temática ainda ou não? Não. Qual temática, Raoni, que você vai querer investigar no seu mestrado? Qual o tema? PBT e autorregulação. Pronto. Rodrigo? PBT e autorregulação também. Bacana. Então, o que nós precisamos saber? Se você já tem a temática, nós precisamos saber e fazer uma análise crítica do que se tem hoje de conhecimento atual sobre VBT e autorregulação. O que já foi feito? O que a ciência já respondeu? O que tem de lacuna de conhecimento ainda? Porque vai ser a partir dessa análise crítica, e a gente começa hoje a fazer isso, que nós vamos conseguir montar um problema que tenha um grau de novidade. Um problema que vai propiciar que o conhecimento atual seja expandido, ele seja avançado. E vamos relembrar lá, o nosso encontro 2. O problema vocês vão formular usando a estratégia PICO. Então, o que tem que fazer a partir de hoje? Lembra aquele quadro bonito, lindo, que ficou guardado lá do nosso segundo encontro? Lembra aquele lindão lá? A tabela? É. Uhum. Ficou lá guardadinho, não ficou? Vocês usaram depois? Fala a verdade. Eu usei para mandar para o professor Breno. Mas ainda não usou para o principal propósito, né? Então, o que vai acontecer? A partir de hoje, nós vamos começar a usar aquela tabela. Usar mesmo, por várias razões.
Se a gente olhar para a tabela, vocês vão conseguir ter uma análise e ter um mapeamento do conhecimento atual. Segundo, lembra que é uma exigência do projeto de pesquisa da Federal uma tabela? Sim. Estudos. Sim, professor. De novo, nós vamos matar 2 coelhos. Nós resolvemos o problema que o projeto exige e nós conseguimos mapear o conhecimento atual dentro da temática que vocês escolheram. Fechou? Aham. Então já sabe qual é a tarefa, né? Use e abuse da tabela. Quanto mais, melhor. Pois é. Vamos ter que retomar outra coisa. Lembra que a gente aprendeu a fazer, a montar a estratégia de busca no PubMed? Sim, Vocês já fizeram o cadastro de vocês na PubMed? já. Professor, eu já tinha até falado, eu não tá dando mais a opção de de conseguir fazer o cadastro. Agora você vai conseguir, sabe por quê, Raoni? Não, Raoni, você vai conseguir agora, sabe por quê? não. A partir desse mês você vai se tornar oficialmente aluno da Universidade Federal de Pernambuco. Ah, tá. Beleza? Beleza. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos refinar a estratégia de busca. Agora nós vamos estruturar a estratégia de busca do jeito que tem que ser feita, baseado, tá? Na estratégia Pico, para que a gente mapeie os artigos que são importantes que irão para a tabela. Fechou? Ok. Como Rodrigo e Raoni, vocês vão trabalhar dentro da mesma temática, vocês podem propor uma única estratégia de busca. Só que aí filtrar o que vai para um, o que vai para outro. Vocês vão trabalhar com o mesmo tema, mas com perguntas e problemas de pesquisa diferentes. Uhum. Ok? Ok. Para selecionar os artigos e aí fazer uma análise crítica do conhecimento atual. Tá bom, professor. Depois que a gente tiver o problema de pesquisa, nós vamos começar a trabalhar na hipótese. Vamos relembrar a aula 3. Nosso encontro 3, né, a gente explicou lá que a hipótese ela é formulada para responder provisoriamente a pergunta de pesquisa. Ela deve ser estruturada a partir de um racional lógico dedutivo. Para vocês construírem a hipótese, vocês concordam que vocês vão ter que estar lendo muito sobre a temática que vocês escolheram? Sim ou não? Sim. Então vamos lá, vamos colocar algumas metas. Lendo e discutindo, né? Exatamente. Conversando. Exatamente. Então vamos lá. Vocês vão ler quantos artigos por semana? Meta. Coloca como meta. Pensa o seguinte. Vocês acham que vocês constroem uma dissertação de mestrado boa ou um artigo científico bom lendo mais ou menos quantos artigos? No mínimo, uns 2 por dia. Não, por dia? Você tá doido, Rony? Aí você não vai fazer mais nada não, Rony. Cancela a viagem, cara. Vai ler artigo. Ô, professor, se eu falar no completo, no final do trabalho, quantos precisaria? Olha, para uma dissertação é algo mais robusto, né? Eu acho que tem que ter uma base aí bem firme, acho que no mínimo 30 artigos, no mínimo assim, eu acho. Caramba, vocês estão econômicos, hein? O Raoni foi pouco econômico e o Rodrigo foi econômico demais. Eu pensei assim, numa dissertação capenga, deveria ter pelo menos 30, mas 30, acho que até um TCC entra. Você quer fazer uma dissertação capenga, seu Rodrigo? Não, o senhor perguntou, disse no mínimo. Ó, vamos lá. Lembra o artigo do Cormier? Foi apresentado no grupo? Lembra? Por nome eu não lembro não, professor. Eu não lembro não. O artigo que eu apresentei. Ah, sim. Ah, aquilo ali é pesado. Vai, quantos? Pois é. Estou olhando aqui, tá? Tá aqui, ó. 152. Mas ele foi uma dissertação? Quase.
Vamos lá. Pessoal, mais ou menos entre 90 e 100 para serem citados. Quando a gente vai para o artigo da dissertação de vocês, mais ou menos 30 a 40. Mas para você selecionar entre 30 e 40, vocês têm que ler mais ou menos quantos, vocês acham? Pelo menos 3 vezes, 4 vezes mais, concordam? Para decidir o que vai entrar no artigo, né? Exatamente. Você selecionar aquilo que é mais importante. Uhum. Então é uma conta muito básica. Vamos colocar 120 artigos. 120 artigos, pessoal. Para vocês lerem 120 artigos em 24 meses, vocês têm que ler quantos por semana? Pelo menos um artigo por semana tem que entrar, né? Se vocês lerem um artigo por semana, se cada mês tem, em média, 4 semanas, vocês vão ler 4 artigos por mês. 4 artigos por mês, no final de um ano, vocês vão ter lido 48 artigos. No final de 2 anos, 96 artigos. Então, no mínimo, 1. O ideal, 2. Por quê? Vocês concordam que vai ter dia que vocês não vão ler? Sim. Sim. Pois é. Raoni tá viajando lá, tá com a namorada, não sei o que e tal. Foi curtir Gramado, passar frio, sei o que lá. Ele fala assim, não, ó, hoje nós vamos cancelar a visita, não sei o que, porque eu tenho que ler 2 artigos por semana. Pô, gente, não dá. Por dia, né? Não tem sentido, tá? Mas, minimamente, um artigo. Ideal, 2. Coloca isso como meta, pessoal. Por semana. Por semana. Não pode passar uma semana sem ler um artigo. Se passar, saiba que você vai ter que fazer mais depois. O professor agora não é qualquer artigo, é artigo que está dentro da busca. Exatamente. E os artigos chaves, Rodrigues? Eu acho que dá para dividir em alguns grupos esses artigos. Os artigos de base dentro do tema. Então, quais são os artigos clássicos dentro do tema? São artigos que, inclusive, a gente lê mais de uma vez. Então, tem artigos de revisão dentro da temática de vocês, que são artigos que vocês têm que estar lendo sempre. Leia ele uma vez por mês. Volta nele lá, porque não tem jeito, pessoal. Algumas informações se perdem. Se você ler uma vez, você não vai entender tudo. Se daqui a um mês você volta a ler de novo, cara, nossa, essa parte aqui, putz, cara, isso aqui é importante pra caramba. Você já faz um link. Aí quando você lê de novo, fala, caramba, essa outra parte aqui e tal, não tinha ficado tão claro. Então, esses artigos de base, seleciona ali mais ou menos, tá? Uns 15 a 20 artigos, nem vai dar isso, tá? Vai ser talvez 10, 15 artigos que são artigos estruturais, artigos de base. Que a gente pode encontrar naquele drive, né? Exatamente, são clássicos. Clássicos dentro da temática. E alguns artigos gerais sobre treinamento de força. Vocês vão fazer treinamento de força. Beleza? Tá, beleza. O restante são artigos originais. São os artigos mais recentes, são os artigos que deram início à investigação sobre o tema. Então, por exemplo, Rodrigo, a temática que você vai fazer, você vai ter aí 4, 5 artigos que são artigos recentes, mas pode sair mais artigos. Beleza? Mas beleza, tem autorregulação com VBT de forma subjetiva, são poucos artigos, mas e com forma objetiva? São muitos ou poucos? Você vai ter mais uns 20 artigos, que são todos os artigos, por exemplo, que nós mapeamos na nossa revisão, com meta-análise. Já te adianto.
Tá? Isso ele me falou. Metade da sua busca ela está pronta. É só você pegar a busca que nós fizemos lá. Do pré-print. Exatamente. E já pega. Aí você pega essa busca e coloca um alerta. Porque todo artigo novo que sair, você vai ser avisado. Uhum. Então ele já entra na sua listinha ali para você ler. Agora, nós fizemos um quadro também na meta-análise, que você já está com acesso, não já? Já, o senhor me mandou. Pois é. Sabe aquele quadro lá? Você sabe que você vai ter que ler todos os artigos que estão lá? Obrigatoriamente. Exatamente. Então essa não tem como não... Não tem como não ler. Tá? Então você tem que ler todos aqueles, ler bem e ler todos os artigos que fizeram autorregulação com percepção de perda de velocidade. Então nós temos aí 3 blocos. Artigos de base, artigos referências dentro do tema e artigos mais específicos ainda dentro do tema, que são poucos. Não tem 5, 6 artigos. Que no caso seria os que entravam de Bautista, né? Exatamente. Bautista, Cindiane, Lazarus. Isso. São 2 artigos de Bautista, Cindiane e Lazarus. Nós temos aí 4 artigos. Entendi. Beleza. Aliás, é 1 artigo de Bautista, eu acho que 2 de Cindiane e Lazarus. Fechou? Fechou. E aí deixa o alerta lá. Entrou o artigo, entra na lista de leitura. Então, tá montado aí, né? Praticamente seu referencial teórico. Essa vai ser sua leitura e é sobre isso que você vai ter que escrever. Entra alguma coisinha a mais, né? Coisas mais gerais de autorregulação, que não surge de VBT, tá? Autorregulação surge lá com Helms, Zordos, que usaram lá a escala de repetições na reserva para fazer autorregulação. Então aí você vai complementando com outras referências dentro da temática. Mas a estrutura básica é essa. Tá bom, professor. Beleza. A partir disso você consegue escrever uma hipótese bem escrita. Tá? Então a hipótese vai direcionar a construção do referencial teórico, os seus capítulos. Lembra que você vai ter que fazer 3 capítulos lá? Na introdução, ó. Então, o que vai direcionar os capítulos é o referencial teórico. Então por que, Fabiano? Se eu não tenho a hipótese ainda, nem eu, nem Raoni, por que a gente já tem um capítulo para escrever se eu não tenho a hipótese? Por quê, pessoal? Vocês não têm hipótese, mas vocês têm um tema, concorda? Sim. Então, eu já sei o que vocês querem trabalhar, então já vamos começar, porque inclusive vai ser a partir dessa escrita, dessa leitura, que vocês vão conseguir formular a hipótese. Fechou? Olha que legal. A hipótese ela vai subsidiar a proposição dos objetivos e dos métodos. 99% do método de vocês vai estar nesse mapeamento dos artigos. É olhar os artigos e ver o que vocês vão levar para o método de vocês. Para responder o problema que vocês têm, para dar conta da hipótese que vocês formularam. Então, olha a importância de ir construindo isso. De construindo a tabela. De mapear os artigos. Porque a gente já vai caminhando com outras tarefas dentro do projeto. Dúvidas aqui? A gente fazendo o nosso método, por exemplo, baseado em artigos anteriores, pode ser uma justificativa do porquê você tomou essa decisão, né? Do método? Sim, determinada decisão no método. Sim. Mas a gente não só responde, Rodrigo, eu escolhi esse método porque ele já foi feito previamente. Não. Sim. Você responde que é um método que dá conta do seu objetivo e testa a sua hipótese, e ele tem respaldo científico. Tá, mas se eu quiser... Você precisa mostrar que você fez a melhor escolha dentro daquilo que estava disponível na ciência. Entendi. Beleza. Objetivo.
Deve manter a coerência com o tipo lógico de pesquisa. Pessoal, nós já tivemos uma aula também só sobre como escrever objetivos, concordam? Sim. Se está com dúvida, volta lá na aula do Volpato. Volta lá na aula nossa. Ele precisa refletir precisamente o problema da pesquisa. Ele deve englobar as variáveis de estudo, as variáveis teóricas e a relação entre variáveis independentes e dependentes, quando esse for o caso. Tá? Então, tem que respeitar isso daqui. E, de novo, né, depois que o problema está claro e a hipótese está clara, escrever o objetivo fica simples. Às vezes, erra a escrita do objetivo é quando as outras coisas não estão claras. Justificativa. Tá? A justificativa, ela não vai vir como um tópico à parte dentro do projeto de pesquisa. Ela vai estar dentro do referencial teórico. Então por que eu pedi para vocês escreverem à parte? Para consolidar na cabeça de vocês, e vocês terem muita clareza, qual é a importância do projeto de vocês. Qual é a importância de investigar o problema que vocês estão propondo. Porque se isso não estiver claro para vocês na cabeça, né, na hora de pensar sobre isso, e isso estiver robusto para vocês, vocês vão ter dificuldade de levar isso para o artigo, vocês vão ter dificuldade de encaixar isso no projeto de pesquisa. Vocês vão ter dificuldade de defender esse projeto quando vocês forem qualificar. Porque a banca vai perguntar para vocês, qual é a importância do seu estudo? O que seu estudo acrescenta no conhecimento atual? Onde está o gap de pesquisa e qual é a importância de se atacar esse gap que vocês estão propondo? E isso precisa estar robusto para responder. Não adianta estar só no papel. Tem que estar no papel, na cabeça e no discurso. Fechou isso aí? Ok. Então, a justificativa ela vai sustentar a importância teórica, a importância prática do problema proposto. Se não tem ou não sabe a importância teórica ou prática, não pode fazer pesquisa. Você não pode tocar pesquisa. Para que você vai submeter pessoas a uma intervenção de pesquisa se você não sabe a importância teórica ou prática dessa pesquisa? Vamos imaginar o seguinte. Vamos testar uma vacina aí. Tá, mas por que você vai testar a vacina? Não, vamos testar para testar. Olha, se você não tiver e não demonstrar que existe uma importância teórica e prática da testagem de uma nova vacina para o coronavírus, o Comitê de Ética não aprova, pessoal, que você dê injeção em ninguém, nem num rato, nem num coelho, nem num macaco. A gente não sai fazendo pesquisa à toa. A gente não sai matando rato, injetando coisa em macaco, em qualquer animal ou em outro ser humano para falar que está fazendo pesquisa. Nós não estamos mais na era da Alemanha, né? Na Alemanha de Hitler. Não é assim. Então você tem que justificar e mostrar claramente a importância teórica e prática do seu problema. O dia que vocês estiverem concorrendo a edital, buscando bolsa, financiamento de pesquisa, se você não escreve uma boa justificativa, pessoal, como é que alguém vai colocar dinheiro na sua mão? Falando assim, eu estou te dando esse dinheiro para você fazer sua pesquisa, mas eu não sei a importância da sua pesquisa. Você não conseguiu me convencer que sua pesquisa é importante. Para que eu vou te dar dinheiro? Para você dar bolsa para aluno? Não tem sentido. Tá? Então, por alguma razão, o projeto que nós mandamos agora para a FACEP, né, e que foi aprovado, ele só foi aprovado porque quem avaliou enxergou a importância da pesquisa. De alguma forma, nós conseguimos ser claros na transmissão dessa informação. Porque se qualquer avaliador que pegou lá para ler o projeto, e olha que eles nem são da nossa área, são da área da saúde, mas não são da educação física. Eu preciso convencer e deixar claro que a minha pesquisa ela tem importância. Se eles não enxergassem essa importância, imagina, uma bolsa de mestrado é aproximadamente aí R$ 1.400. Vamos arredondar, R$ 1.500. Por 24 meses, quanto de dinheiro público não vai ser investido numa pesquisa? Só para financiar o aluno.
que vai desenvolver a pesquisa. É um bocado de R$1.000, né? Dava para comprar um bocado de vacina, vocês concordam? Sim. Pois é. Então tem que ter uma importância. Porque se não tiver importância, não justifica gastar dinheiro público com isso. Pegaram a visão? Uhum. Sim. Tem que convencer ao outro e a si mesmo, né? Exatamente. Que é importante. Exatamente. Deve possuir uma forte relação com a novidade do problema. De novo, olha como tudo volta ao problema de pesquisa, pessoal. Então, se o problema está capenga, hipótese fica capenga, objetivo é capenga, justificativa não existe. Né? Uma coisa que facilita a escrita da justificativa, é uma dica, tá? Ela pode ser redigida pela consulta em artigos sobre o tema. Então, identifica como é que isso é feito, tá? Por mais que nos artigos científicos, pessoal, a justificativa, normalmente ela é feita assim, muito sutilmente, sabe? 1, 2, 3 frases. Aí cabe você filtrar. Vocês vão encontrar artigos que justificam, porque isso ainda não foi feito pela ciência. A ciência não investigou isso ainda. A literatura atual não sabe sobre isso. Mas isso é uma justificativa capenga. Esse é o primeiro estudo que avalia isso. Pois é, isso é capenga. A gente tem que ser mais firmes na justificativa. Então, filtra, pega os artigos do tema, marca lá quando vocês estiverem lendo, né? Vocês vão ler muitos artigos. Então, cada artigo que vocês pegarem, marca até com cor diferente. Ó, justificativa eu vou marcar com, sei lá, marca texto verde-limão, camisa do Palmeiras, vai. Para vocês baterem um olho e conseguir identificar isso nos artigos. Por quê? Da mesma forma que vocês vão encontrar justificativa capenga, vocês vão encontrar justificativas muito bem feitas. Aí qual que vocês vão optar? Bem feito. Pela bem feita. Então aprenda com quem faz bem feito para você fazer bem feito o seu. Então isso aqui é só uma dica, tá? É um bizu, como vocês falam aqui. Estou dando um bizu. Estou dando o caminho das pedras aqui para vocês escreverem o de vocês, tá bom? Vocês vão escrever ela um pouco maior, para depois a gente enxugar e ficar com ela ali em 2, 3 frases para a gente levar para o artigo científico de vocês, para a breve introdução lá, tá bom? Ok. Beleza. Olha aí, chegamos nela. Breve introdução. Vocês entenderam a razão do porquê que eu coloquei essa sugestão para vocês escreverem, trabalharem nessa breve introdução de 5 a 6 parágrafos? Não, eu não consegui chegar, não. Tá, então vamos lá. É o seguinte, nós precisamos trabalhar em 2 frentes. Beleza? Que é o artigo científico e a outra frente é o projeto que depois vai virar dissertação. Dentro do programa que vocês têm que fazer, olha aqui, é isso que está escrito lá no manual, na normatização do programa. Olha como o referencial teórico que vocês vão ter que construir no projeto e na dissertação, ele é muito mais amplo. Vocês vão gastar isso aqui, pelo menos, pessoal, pelo menos, de 25 a 30 páginas para escrever isso daqui. Para vocês mostrarem um robusto referencial teórico. No artigo científico, 30 páginas é o artigo inteiro. Peguem os artigos que vocês trabalharam aí nos nossos últimos encontros, olha quantos parágrafos tem introdução. É de 5 a 6. O artigo de Lazarus lá tem 5 parágrafos, salvo engano. Bem curtinho, né, Rodrigo? Sim, bem direto. Pois é. Então, o que vai acontecer? Olha, o referencial teórico do projeto e da dissertação, ele é muito mais amplo. Ele é muito mais abrangente. Ele vai exigir mais energia de vocês. Então, para fazer algo que é maior, se você não tiver muito bem delineado o caminho que vocês vão percorrer, vocês vão se perder no meio do caminho. Por mais que a gente está fazendo todo o planejamento da escrita de cada capítulo lá. Então, uma ideia é já construir uma breve introdução sobre o tema.
Porque, sinceramente, pessoal, 5, 6 parágrafos vocês escrevem em 1 mês e meio, se a leitura estiver em dia. Concordam? Concordo. Se escreverem 1 parágrafo por semana, em 1 mês e meio vocês escreveram essa breve introdução. Agora, para isso, as ideias precisam estar muito claras na cabeça. Então, isso daqui vai ter 2 papéis. Essa breve introdução, ela já vai ser praticamente a introdução que vai para o artigo, que nós vamos submeter da dissertação de vocês, com os pequenos ajustes que forem necessários, com a atualização da bibliografia e das referências que forem necessárias, mas ela vai ajudar a organização do racional teórico. Esse racional teórico que vocês têm que levar para a dissertação, que é muito mais amplo. Eu vou mostrar um modelo para vocês daqui a pouquinho. Tá bom? Tá bom. Ficou claro agora, Raoni? Beleza. Então, a partir do momento que vocês organizam na cabeça de vocês e ficam com clareza em 5, 6 parágrafos, isso vai favorecer a internalização das informações que são mais importantes para o projeto. Porque vocês concordam que aqui, com um referencial teórico mais amplo, muita informação aqui ela é secundária? Sim. Isso aqui é muito mais para vocês exercitarem uma capacidade mais crítica, para vocês demonstrarem para a banca que vocês leram sobre o tema de vocês, que vocês conhecem o tema de vocês. Percebem isso? Como é que vocês vão querer estudar VBT se vocês não leram e vocês não sabem os pressupostos do VBT? Vocês precisam ter essa referência sobre o VBT. Coloca isso na cabeça. Vocês estão optando por se tornarem experts em VBT. O tema que vocês escolheram para os próximos 2 anos de vocês. Percebem isso? Sim. Uhum. E aonde vai vir essa expertise de vocês? Aqui, ó, no referencial teórico. Tá? Na introdução, é um resumo da expertise de vocês. Um resumo bem resumido, ó, 6 parágrafos. Fechou? Fechou. Beleza. Ela vai ajudar vocês também a exercitar a capacidade crítica e capacidade de síntese. Né? Por que capacidade de síntese? Capacidade de analisar a literatura e sintetizar isso de maneira coerente, sem perder, né, a linha de raciocínio, escrever de maneira consistente, e vai desenvolver as competências para a escrita do artigo. Por quê? Porque todo artigo você escreve uma introdução de 5 a 6 parágrafos. Fechou? Ok. Referencial teórico. Isso aqui é obrigatório no projeto. Esse texto eu retirei exatamente de como está no manual. O manual fala o seguinte: o referencial teórico deve abranger os aspectos conceituais relacionados ao tema da dissertação. Qual é o tema da dissertação de vocês? Autorregulação e VBT. Pronto. Se esse é o tema, pessoal, vocês precisam demonstrar explicitamente que vocês dominam esse tema. E isso vai aparecer no projeto e na dissertação, nesse item chamado referencial teórico. Deve apresentar a situação-problema, que é o problema de pesquisa, o cenário, né, atual, que aqui é o cenário, o estado da arte do conhecimento sobre o tema, o racional extremamente detalhado, olha aqui, extremamente detalhado e conduzido para a pergunta do estudo. A introdução do artigo, ela tem que ser altamente detalhada? O que vocês acham? Vocês conseguem fazer um grande detalhamento de tudo sobre autorregulação e VBT com 5, 6 parágrafos? Não. Não. Aqui, vocês têm que fazer o detalhamento. Deve aparecer a hipótese, a pergunta do problema de forma explícita, e olha que legal, está escrito lá, ó, deve apresentar a tabela com resumo dos estudos que sustentem a situação problema, cenário racional. Vocês já vão estar construindo essa tabela, sim ou não? Sim. A partir de que dia? Já começou, né? Ah, já começou conversa, só salvaram, não usaram. Rodrigo usou para outra coisa. A partir de hoje tem que usar para o projeto de pesquisa, fechou? Beleza. Então tá bom.
A vantagem é que metade desse caminho já foi percorrido aí por algumas pessoas, por vocês. Agradeço. Vocês vão lá e pagam um sanduíche pro Petros. Manda um pix para Petros. Manda um pix para ele, já fez parte da dissertação de vocês. Menino bom, olha. Cara bom para vocês. Métodos. Deve estar apropriado para responder o problema de pesquisa. Deve garantir validade interna e externa. Vamos relembrar o encontro passado. O que é validade interna, pessoal? Qual a importância da validade interna no estudo? A validade interna é a garantia de que está tudo certinho, sabe? O método lhe corresponde de forma adequada à resolução do seu problema e atende aos seus objetivos do estudo. Não tem ameaças maiores ao desenvolvimento do estudo, eu acho. A validade interna, ela vai garantir a robustez das evidências que a pesquisa vai resultar. Por que eu tenho batido tanto na tecla com o Bruno? Bruno, tem que treinar os procedimentos de coleta. Bruno, tem que controlar lá pelo sangue lá como é que está a concentração, né, sanguínea lá de nitrato. Porque isso aumenta a validade interna. A gente garante que qualquer variação que for observada nas variáveis dependentes, nas variáveis operacionais, foi em função do tipo de suplementação, não foi por outros eventos aleatórios. Se deixa de controlar, por exemplo, o status de recuperação do atleta lá, do indivíduo praticante, isso vai ser uma variável de interveniência na fadiga. Então você garante robustez a partir do momento que você estrutura um método, que você controla possíveis variáveis intervenientes. Variáveis intervenientes sobre o quê? Sobre aquilo que você vai manipular. Sobre o setup de pesquisa que você montou para testar a sua hipótese. Fechou? E validade externa é o potencial de generalização dos seus resultados. A gente não pega uma amostra, uma pequena amostra de uma população, e as respostas que nós coletamos, as evidências que nós construímos com essa amostra, o objetivo não é extrapolar para a população como um todo? Exato. Pois é. Então, o método ele deve garantir essas duas coisas. Não percam isso de vista. Tá? Robustez no método para garantir validade interna e validade externa. O método ele deve ter um desenho experimental que seja o melhor desenho capaz de testar a hipótese que você tem. Ele deve englobar técnicas, medidas e procedimentos adequados aos objetivos. Então, nós vamos procurar as melhores técnicas, as melhores medidas para o problema que foi proposto. Para as variáveis que serão ali quantificadas, que vão formar a base empírica para a gente tirar conclusões e bater na mesa e falar, olha, as nossas descobertas são essas. E essas descobertas têm impacto teórico e prático. Fechou? Método fraco, evidência fraca. Dúvidas? Não, bem a bom projeto. Agora é botar a mão na massa. Selecionei 2 aulas para vocês complementarem essa discussão de hoje. Tá? As 2 aulas do Volpato. Uma aula resumida e uma aula mais ampla. Tá? Essa aula eu acho que até na USP, em algum programa de pós-graduação da USP. Então é bem legal esse material. É um material um pouco mais amplo, uma discussão um pouco mais ampla do que nós vimos hoje. Tá? Ou o que nós vimos hoje contado de uma maneira diferente, tá? De uma outra forma, para fortalecer esses conceitos que nós trabalhamos. E a aula 9 é uma aula um pouco mais resumida, né? Tratando inclusive de partes, né? E algumas ênfases, alguns exemplos na construção de projetos de pesquisa. E agora a nossa brincadeira começa aqui, ó. A partir de agora nós vamos ter muita atividade prática, tá? Então, primeiro passo,
Primeira atividade que vocês vão fazer, para daqui a 15 dias, tá? Nós nos encontramos daqui a 2 semanas. Vocês vão fazer uma busca de 10 artigos experimentais na temática do seu interesse, que está publicado nos últimos 10 anos em revistas internacionais de qualidade. Beleza? Só artigo original. Tá vendo, Raoni? Não traz revisão. Ok. Só artigo experimental. Tá, beleza. Tá bom? Então, Rodrigo, se você for lá no quadro da nossa meta-análise, você já tem 10 artigos lá. Sim. Se você juntar com esse do Lázaro, se você juntar com os artigos de Bautista, se você juntar com os artigos de Sindiane, você já tem mais de 10. Então, junta todos esses, pega 10. Pega um pouquinho de cada. Ou, se possível, pega todos de Bautista, Sindiane, Lázaro e complementa com os demais. Ô, professor, esses artigos, eles têm que vir da mesma busca? Não. Essa busca pode ser da maneira que eu acabei de falar. Não precisa ser no PubMed. Beleza. Tá? Por quê? Porque você já sabe aonde está grande parte dos artigos que você vai precisar. Raoni não. Raoni precisa montar a busca dele, porque nós não fechamos ainda o problema dele. Ele não pode usar o que eu vou usar, não? Pode usar também. Mas eu queria que usasse diferentes. Tá certo. Tranquilo. Tá? Beleza. Tenta diversificar. Porque, pensa bem, vocês estão dentro de uma mesma temática, vocês podem se ajudar pra caramba, mesmo trabalhando com pesquisas diferentes, tá? Discutir entre vocês. Então, se vocês estão sempre trabalhando em cima das mesmas coisas, vocês vão ter pouco o que discutir. Pouco o que um pode aprender com o outro. Beleza? Tá. Depois que vocês fizerem isso, selecionar os 10, vocês vão identificar o problema de pesquisa desses 10 artigos e vocês vão organizar as informações no quadro geral de mapeamento do conhecimento que foi em ponto 2, a tabela. Então, vocês já têm os primeiros 10 artigos para incluir na tabela. Para escrever o problema de pesquisa sem erro, usa a estratégia PICO. Fechou? Fechou. A partir disso, desse mapeamento desses 10, vocês vão estruturar 1 ou 2 possíveis problemas de pesquisa que vocês têm interesse em investigar, baseado no estado atual do conhecimento. Ah, mas eu não tenho o estado atual geral do conhecimento ainda sobre a temática, porque eu só selecionei 10. Beleza, cara. Começa a exercitar. Começa a pensar. Porque, de repente, você vai me propor um problema que, na hora que você colocar mais 10 artigos, você vai ver, caramba, esse problema não é interessante para a ciência. Esse problema já foi resolvido. Vocês acham que nós vamos matar essa atividade com um encontro? Não. 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 Nós vamos fazer isso por partes. Eu vou ajudar e vou guiar vocês. Às vezes vocês vão propor um problema que eu já sei que vai estar capenga. Vai precisar ser melhorado, vai precisar ser reestruturado. Eu vou guiar vocês. Fechou? Fechou. Formulação do problema. Vocês vão aplicar a estratégia PICO, tá? Vocês já fizeram isso também nesses encontros. Lá no nosso segundo encontro a gente fez isso. Beleza? Beleza. Quarta atividade. Vocês vão responder essa pergunta. O problema de pesquisa que vocês propuseram, ele é interessante para a ciência? Vocês vão ter que justificar. Vocês vão ter que me convencer que aquilo que vocês estão propondo faz sentido, porque lembram lá dos pressupostos do problema? O problema tem que ser passível de investigação, lembra? Sim. Ah, eu quero propor se realizar treinamento de VBT na Lua mascando chiclete vai melhorar a qualidade do sono. É um problema?
É um problema. É um problema. É interessante para a ciência? Provavelmente não. Por quê? Porque ele não tem lógica. Ah, mas e se eu construir uma lógica? Exemplo. Há uma previsão nos próximos 50 anos de parte dos humanos migrarem para morar no espaço, numa estação planetária. E a água para sustentar essa estação vai vir da Lua. Descobriram água na Lua. Aí você vai lá e apresenta, né? Você tem evidência que descobriram água na Lua. Mas um dos problemas relacionados à ausência de gravidade é a perda muscular. Logo, treinar a musculatura, fazer exercício de força num ambiente com baixa gravidade pode evitar que haja perdas musculares, atrofia. Uma das possibilidades é fazer treinamento baseado em velocidade. Não tem a menor lógica disso, mas vamos imaginar que eu vou construindo. E se mascar chiclete, ainda melhor. Por causa disso, daquilo outro. Cara, se você me justificar e mostrar que tem sentido, eu aceito. Agora, tem que ter sentido. Tem sentido treinar VBT sem gravidade? Como é que a barra vai deslocar, cara? Como é que você produz velocidade num ambiente que não tem, num contexto que não tem a gravidade justamente para você acelerar a barra? Não tem sentido. Então, pense em problemas de pesquisa, tá? Que a ciência se interesse, que você tenha uma justificativa plausível para esse problema. Rodrigo já tem isso, Raoni vai precisar pensar. Legal? E a gente vai ter encontros, reuniões para discutir essas coisas, e lapidando isso. Mas o exercício de pensar, ele é fundamental para vocês nessa etapa. Por fim, que é algo que vocês já estão, né, saturados de fazer, fizemos praticamente todos os encontros. Vocês vão classificar o problema que vocês propuseram dentro dos tipos lógicos de pesquisa. Dúvidas? Não. Raoni? Não, só na hora de executar. Aí surge Então, e vamos manda lá. e-mail. Exatamente. Mantenha o diálogo entre vocês. Vocês Certo. precisam estar conversando. Olha, estou com dificuldade nisso daqui. A melhor forma da gente aprender é ensinando o outro. Tá? Então não fiquem só dependentes de mim. Daqui a 15 dias tem que estar pronto isso, né? Essas 5 tarefas. Um artigo por dia, viu, pai? Tá. Pensem que vocês não precisam, né, ler todos os artigos. Ler completo ali. Vocês conseguem identificar um problema de pesquisa mapeando o objetivo? Sim, é fácil. Sim. Vocês já conseguem fazer isso. Nós treinamos isso. Mas a tabela que o senhor falou é só para colocar desses artigos só o problema? Não. Tudo, né? As informações básicas que vocês acham que é importante para vocês darem conta da tarefa. Vocês acham que é importante vocês mapearem os desfechos, as variáveis dependentes que esses artigos investigaram, sim ou não? Sim, As conclusões, sim, o resumo do método? sim. Pega as informações mais importantes. Vou dar uma boa dica. Lá na revisão, os estudos de revisão com meta-análise, normalmente eles apresentam uma tabela com as informações que são mais importantes. Vocês vão começar a perceber que as informações se repetem. Se repete, normalmente são as informações mais importantes. Fechou?
Tá bem. Agora começou a brincadeira a ficar séria, tá? A partir de agora é o trabalho de vocês. Hoje é dia 2? Hoje é dia 2. Tá, agora começou o mestrado. De verdade. Tô brincando, já tinha começado. A Tá? frequência cardíaca deu uma levada. Mas aí agora vamos colocar assim, o prazo começa a rodar. Nós temos até o início do ano para o projeto estar redondo, no ponto de vocês qualificarem. E não ache que está longe. Na hora que vocês assustarem, chegou janeiro. E janeiro, lembra que eu estou de férias. Eu não vou corrigir o trabalho de vocês em janeiro. Mas o senhor falou que ia ser janeiro de 2023. Não. Tá bom? Então coloca uma meta para vocês, quanto vocês vão querer qualificar. Eu acho que o ideal, Rodrigo e Raoni, é vocês estarem qualificando entre março e abril do ano que vem. É o prazo que a gente já está, né? Já. Normal. Exatamente. Então, o que acontece? Se vocês qualificarem entre março e abril, o trabalho tem que ir para a banca com um mês de antecedência. Então, se for março, quando que o trabalho tem que chegar para a banca? Fevereiro. Fevereiro. Janeiro eu estou de férias. Eu vou ficar corrigindo o trabalho de vocês em janeiro? Não. Ou seja, dezembro. Dezembro. Tem que estar pronto para fevereiro e só enviar. Exatamente. Tem que ser aprovado em colegiado. Então, tem todo o trâmite interno. Não. Vou deixar para abril. Ok? Se for para abril, o trabalho tem que chegar para a banca março. O prazo é de vocês. É vocês que escolhem o prazo. Comitê de ética. Nós temos duas estratégias, tá? Eu tenho um projeto guarda-chuva que já está aprovado no comitê de ética. Beleza? Tá. Beleza. Então a gente não precisaria submeter ao comitê de ética o nosso projeto e aguardar. Depende. Depende na hora da gente deixar o problema redondo aqui. Se fugir do que já está aprovado, nós vamos mandar para o comitê de ética. Novamente. Que demora um tempinho, né? Demora um tempinho. Tá? Mas vocês podem qualificar até agosto do ano que vem. Muito tempo. Tá? Pois é. Eu, particularmente, acho que a gente consegue trabalhar para fechar no mais tardar em janeiro. Porque pensem o seguinte, se tudo estiver redondo, e para o comitê de ética, a gente não tem que fazer o referencial teórico inteiro, a gente pode usar aquela introdução lá. A breve introdução? A breve introdução. Tá bom? Então, fechamos o método, fechamos a breve introdução, a gente já está em condição de mandar para o comitê de ética. Beleza. Fechou? Então é isso. Pensem aí no prazo que vocês querem trabalhar. Em cima do prazo que vocês quiserem trabalhar, nós estruturaremos o nosso planejamento aqui. A gente vai caminhando dentro do prazo de vocês.